Olá, continuando a nossa série sobre desertos, hoje nós vamos falar sobre o deserto da sedução. Como é possível isso, pastor? Isso é possível e está relatado na Bíblia para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Está em Oséias, no capítulo 2, versículos de 15 a 19. E diz assim: E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus montes não virão mais, seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lê-Ruamá. E a Lo-Ami direi, tu és o meu povo, e ele dirás, tu és o meu Deus. Que deserto é esse que pode seduzir? É muito interessante essa experiência de sentir-se só. Nós tivemos isso ao morarmos fora do Brasil durante 4 anos. Quando você mora em um lugar que todo mundo te conhece, você até se policia, você até pensa, se eu falar ou se eu fizer isso ou aquilo, poderá dar nisso. Tem meu pai, tem minha mãe, tem minha família, tem uma igreja, tem gente que me conhece. Mas quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você está sem ninguém conhecido que possa saber ou dizer sobre o teu testemunho? Eu me lembro muito bem disso. E eu me lembro de uma cena. Eu estava levando uma amiga brasileira para passear no centro de Londres, e lá você tem várias opções. Você pode usar trem, você pode usar ônibus, você pode usar metrô, você pode usar tickets conectados, associados, seja como for. Você pode comprar um tipo de bilhete que você usa para os 3. Você pode comprar um tipo de bilhete que você usa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. E eu me lembro quando nós estávamos mudando de estação, e para conhecermos um outro local de Londres, eu vi uma família inteira brasileira passando, e eu escutei o vovô dizendo assim, ensinando a netinha a como segurar o lado do bilhete que tinha a data para enganar a máquina e o sistema, dizendo, se você segurar por aqui, passa rápido, tem muita gente passando, e o sistema vai se confundir, você passou de graça. Eu fiquei olhando aquela cena, com aquele monte de gente passando, eu falei assim, poxa, nem aqui numa terra tão estranha o vovô mudou de postura. Na realidade, ele mostrou muito bem quem é. Na realidade, é isso que acontece, meu irmão, minha irmã, meu amigo. No deserto, nós mostramos quem nós somos. Várias e várias vezes nós ficamos surpresos com as pessoas que nós conhecemos e até conosco mesmo. Poxa, eu nunca imaginei isso. Poxa, fulano fez isso, ou fulana fez aquilo. No deserto, nós mostramos quem nós somos. Não é que a pessoa mudou ou fez isso porque é rica agora ou porque isso. Não, ela mudou, ela mostrou quem ela sempre foi. Você é que não queria ver. Mas como esse deserto pode nos seduzir? O deserto, exatamente por ele não ter muito atrativo externo, ele começa a fazer você colocar o que você tem dentro para fora. O que você tem dentro de você?
E de repente começa a saltar os monstros, os répteis, tudo aquilo que você tem dentro de você e começa a provocar em você a sedução, a olhar para isso, a desejar aquilo. Uma coisa muito triste que aconteceu com o povo de Deus chamado Israel foi: ele saiu do Egito, tirado por Deus, protegido por Deus, guardado por Deus, passou por um mar em seco. Os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram afogados. A testemunha, tanto dentro e fora da Bíblia, sobre este assunto. E eles então começaram a passar entre as nações, até chegar à terra prometida. Qual era o papel deles neste meio todo? Confiar em Deus, louvar a Deus, cantar louvores a Deus, dioturnamente, sabendo que era este Deus que o conduzia. Mas não. Eles passaram e escolheram o caminho da murmuração, da rebeldia, começaram a olhar ao redor e ver outros povos com os seus deuses, com a sua forma de governo, e eles começaram a buscar também Baalins, Baal, Moloque, e por último eles falaram assim: nós também queremos ter um rei. Foi quando chega o momento de Deus lhes permitir ter o rei Saul. O deserto provoca sedução. O que é que nós temos dentro de nós que salta e de repente nos seduz e nos comanda? Nós deixamos de ver quem verdadeiramente nos tirou para o deserto para nos filtrar, para nos refinar, para nós irmos em caminho daquilo que nos foi prometido. Mas nós nos traímos a nós mesmos sendo seduzidos pelos monstros que saltam ou que estão vivendo dentro de nós e que saltam neste momento do deserto e começam a nos corromper. Mas não é que de repente a culpa foi do deserto, não. O deserto, tirando todo, não é? As luzes, os shoppings da cidade, as atrações da cidade, pelo fato do deserto não ter nada disso, nos permite ali conosco, na nossa própria solidão, assaltar os nossos monstros, os nossos desejos, as nossas maiores ambições e começamos a ficar seduzidos por aquilo que tem dentro de nós mesmos. E daqui a pouco nós começamos a demonstrar que somos piores do que aqueles que estavam ao nosso redor, no caso o Egito, e do que aqueles que estão ao nosso redor, porque nós mostramos claramente, assim como que no raio-x ou numa ressonância magnética, os monstros que estão dentro de cada um de nós. Saiba ver isso. Coloque para Deus cada vez que um monstro salte ou surge. Diga para Deus que isso é o que está dentro de você e se permita corrigir nesta sedução. Deus falou que estava levando o povo para o deserto para que ele soubesse quem era o seu Deus. E de uma forma tão interessante, Oséias nos traz esse raio-x, esse diagnóstico, que Deus disse: aí vocês vão ver que não foi Baal que tirou vocês do deserto, mas que fui eu, e sou eu que tenho que estar presente na sua vida diariamente. Oremos. Pai, eu te peço que livre esse irmão, essa irmã da sedução. Tire, ó Deus, esses monstros que estão saltando de dentro desta pessoa e corrija, ó Deus, o seu coração, a sua alma, à medida que o teu Espírito está no controle deste Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.